Olá, estamos de volta novamente aqui na TV CDL São Paulo, a casa do Varejo Paulista. E no dia de hoje, contamos com a presença do Rafael Barbosa, o CEO da empresa X por Y. X por Y, isso mesmo, X por Y, repetindo, porque quando eu vi o nome dessa empresa, eu digo, o que essa empresa faz? O que é essa empresa? Quais os benefícios dessa empresa? E é sobre isso que nós vamos falar com o Rafael a partir de agora. Rafael, primeiramente, gostaria de agradecer muito a tua disponibilidade de tempo por estar aqui conosco e para poder falar um pouco sobre a X por Y. Mas, Rafael, antes de começarmos, fala um pouco do Rafael. Eu sei que o Rafael é engenheiro elétrico, né? Então, fala um pouquinho só sobre o Rafael, para que as pessoas possam te conhecer, além de ser o CEO da X por Y. Conta para nós, quem é o Rafael? Vitor, um bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, da CDL de São Paulo. Bom, falando um pouquinho sobre, né, a minha história até chegar na X por Y. Eu sou engenheiro de formação, sou da primeira turma da Unicamp, de engenharia mecatrônica, né, que engloba aí, para quem não sabe, né, engloba a parte elétrica, computação e mecânica, né, uma tentativa aí de fazer um engenheiro mais completo, né? Eu, de fato, acabei indo para o lado mais da parte de computação mesmo, de programação. Tive um início de carreira tradicional aí, fui funcionário de multinacionais, fui para fora do país trabalhar pela Procter Gamble, pela Unilever, mas sempre, né, com a vontade de empreender. Então, em determinado momento, eu abandonei a carreira mais corporativa e fui empreender. Inicialmente, montei uma empresa de automação industrial, que era minha área, e eu vi que, né, demandava de muitos funcionários, né, você ser um empreiteiro, realmente. Tive um problema sério financeiro ali no Petrolão, e depois disso, resolvi empreender no ramo de startups, né, ou seja, como ter uma empresa sem estar muito alavancado, né, com muitos funcionários, como eu tinha quando eu tinha a empreiteira. E assim, eu comecei a investigar o que estava tendo de novo no mundo, e vi esse modelo da permuta multilateral se desenvolvendo muito fortemente nos Estados Unidos. Ele teve um impulso muito grande nos Estados Unidos após aquela crise de 2008, que foi mais intensa lá do que aqui, e esse modelo, então, estava, né, no ano de 2012, quando a gente teve contato com ele, ele estava muito, numa tendência muito forte nos Estados Unidos. Nós trouxemos o modelo para cá. Logicamente, tivemos que tropicalizar, né, algumas adaptações. A própria tecnologia de lá para cá mudou muito, e a gente vem, né, provando esse modelo de negócio. No ano passado, né, a gente teve uma, uma oportunidade de apresentar esse modelo mais intensamente para o Sebrae São Paulo, né, aplicado nas rodadas de negócio do Sebrae São Paulo, e a gente mostrou a eficiência desse modelo, né, comparado com os resultados que o Sebrae vinha tendo nas suas rodadas de negócio. E aí houve, né, um edital público que chamaram várias empresas do mercado, inclusive software house, para desenvolver sistemas. A gente acabou sendo a plataforma escolhida pelo Sebrae. E a partir daí, Vitor, a gente tem tido, de fato, uma exposição, né, muito maior do que a gente tinha. Aparecemos no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E hoje estamos aqui na TV CDL mostrando, né, esse modelo de negócio e como ele, na prática, ajuda o comerciante, o empresário, né, mesmo da parte de serviços, ou o lojista mesmo da parte de produtos, né? Então, hoje, o objetivo é esse: a gente dividir conhecimentos aqui, ver tendências que estão acontecendo no mundo e que podem mudar a vida dos empresários que estão nos acompanhando aqui. Que bom, cara. Então, aproveitando essa, essa janela que tu abre, nos fala um pouco o que é a X por Y. Vitor, E acrescentando mais uma palavra, desculpa te cortar, o que é, ou melhor, como nasceu e o que é a X por Y. a X por Y, Vitor, é uma plataforma de permutas multilaterais. Na prática, ela é um marketplace onde as empresas colocam seus produtos e serviços excedentes, o que está sobrando. Então, perceba, eu não canibalizo a venda do empreendedor, eu complemento. Tudo aquilo que está sendo desperdiçado, que está ocioso, né? A gente chama de capacidade ociosa, pode ser 5% do faturamento
da empresa, pode ser 20, depende. Todos têm capacidade ociosa, esse é o nosso foco, esse é o nosso nicho de trabalho. A gente pega o que as empresas estão desperdiçando, monetizamos esse volume, né, numa moeda alternativa, não é uma criptomoeda, não é uma moeda de especulação, chama X a moeda, é uma moeda de permuta mesmo. Um X é igual a R$1. Então, você não resgata esses reais, você não especula. Então, não é uma moeda para você usar como investimento. É uma moeda para você comprar de outros parceiros ali. Então, que a gente chega na empresa, dá o diagnóstico da capacidade ociosa, coloca essa capacidade ociosa dentro do marketplace para vender para outras empresas que estão precisando. O empresário que vendeu pega esse crédito e com esse crédito compra o que precisa. E aí ele tem um impacto positivo no fluxo de caixa, porque na prática ele está pegando o que ele estaria desperdiçando e com isso comprando preservando o fluxo de caixa, porque ele compra o que ele precisa com o que ele estava desperdiçando. E aí está o grande ganho no fluxo financeiro para a empresa. Essa é a entrega que a gente faz para as empresas. Legal. Eu vou repetir em palavras diferentes o que tu falou, para ver se é exatamente isso que eu entendi. E até para ficar bem claro para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou um varejista, tenho lá no meu estoque X produtos que ficaram, vamos chamar assim, numa palavra bem clara, encalhados. Eu levo para X por Y, e o valor desses produtos são convertidos em X, eu coloco ele para venda, entre aspas, né? E a outra empresa que também colocou os seus produtos, que também converteu o valor em Y, vamos dizer assim, existe essa troca, ou seja, eu tenho tanto disponível do valor do meu estoque que eu posso trocar, né, ou comprar com essa outra pessoa. É mais ou menos isso? Exatamente. Perceba, Vitor, que tem um ponto aqui que é crucial. A permuta, ela existe desde que o mundo é mundo. O que a gente faz não é a permuta tradicional. A gente inovou. Inclusive, ganhamos o prêmio FINEP de inovação com esse projeto. Bom, o que a gente faz? Se eu tenho interesse no produto Vitor, se eu estiver no mundo da permuta tradicional, da permuta antiga, se eu tiver interesse no produto do Vitor e não tiver dinheiro, né? Ou seja, estou com caixa baixo, mas eu tenho interesse no produto do Vitor. Ok. Para dar negócio, o Vitor tem que ter interesse no meu produto. De preferência, no mesmo valor e no mesmo tempo, para não ficar a caderneta para lá e para cá. Isso é a permuta tradicional. Bom, ela acontece, né, desde que o mundo é mundo, como eu disse, mas ela é rara de dar certo. Então, fica difícil você casar esses interesses aí. O que a permuta multilateral faz é o seguinte: eu tenho interesse no produto do Vitor e o Vitor está livre para comprar de outro membro da rede. Nós temos hoje, estamos chegando a 12 mil clientes. O Vitor está livre para comprar de outros quase 12 mil clientes. Opa, então é 12 mil vezes mais provável de dar negócio do que esperar que o Vitor tenha interesse no meu produto. Então, isso que a permuta multilateral faz em contradição à permuta bilateral. Está aí o grande ganho que as empresas têm. Rafael, muito legal isso, rapaz. E tu vê as grandes oportunidades que os empresários têm, tanto de serviço quanto de produto, venda de produto, em resolver o seu problema de estoque que está parado, né? Mas tu falasse no início que vocês vão na empresa para ver em termos. Então, quer dizer que a X por Y, além de oferecer esse espaço na nuvem, né, como se fosse um marketplace, ela também dá uma certa consultoria para avaliar o que dá e o que não dá para existir nesse modelo de troca? Exatamente, Vitor. E a gente faz isso junto com o Sebrae. Então, esse edital público que a gente foi contratado pelo Sebrae, hoje nós somos uma ferramenta do Sebrae, como você disse, o marketplace, a ferramenta toda, né? A parte tecnológica é nossa, mas a gente entra junto com o consultor do Sebrae, porque esse assunto da ociosidade, ele ainda é um tabu, né? As empresas, quanto você tem de ociosidade? Mesmo para tanto o pessoal de serviço, que aí é um pouco mais fácil de medir, quanto o pessoal de produto também, né, que são os lojistas. Então, mas ainda existe uma dificuldade em dimensionar essa capacidade ociosa. E eu falo, Vitor, que isso é o câncer das empresas. Muitas empresas quebram por isso, né? Algumas empresas que a gente chega, o empresário está querendo ter, né, ali, está buscando ficar no azul, está buscando a efetividade, mas está com 20% de taxa de ocupação. Ou seja, é muito difícil um negócio onde você está 80% com capacidade ociosa
dá lucro. Então, assim, eu falo que a parte de capacidade ociosa é um câncer silencioso na empresa e é o responsável pela maior quebra das empresas. Então, esse é o nosso nicho de trabalho, a gente chega junto com o Sebrae, agora, estando mais diretamente com a CDL, né? Através da CDL, comunicando isso melhor, a gente tem técnicas para medir, logicamente depende dos segmentos, né? Qual o segmento que a empresa trabalha, a gente tem técnicas para medir, para estimar a capacidade ociosa, e aí a gente começa o trabalho na empresa, ou seja, oferecendo para o mercado que ela tem de capacidade ociosa e vendo o que ela tem de demanda e fazendo com que ela tenha um melhor fluxo de caixa. Ou seja, a gente pega, novamente, repetindo, né, a gente pega o que ela está jogando fora, o que ela está desperdiçando, faz com que isso caia numa moeda alternativa, uma moeda de permuta, e com essa permuta ela consiga comprar produtos e serviços e assim preservar o caixa dela. Então, aí que está o grande ganho. Né? Então, a gente começa a trazer uma eficiência para a empresa que ela estava ali patinando e não via ter. Né? Ela acabava não aproveitando essa capacidade que ela tinha aí. O Rafael, cara, achei muito interessante esse negócio. Agora, Rafael, me diz assim, para essas empresas que estão nos assistindo, é necessário buscar ao Sebrae essa consultoria ou não? Eu, por exemplo, eu sou um lojista, já sei a minha capacidade, vamos dizer assim, de ociosidade, né, como tu falasses. Eu tenho aqui, Rafael, 15% do que eu gostaria de colocar. Eu precisaria ter ainda essa consultoria ou eu poderia, por mim mesmo, já colocar disponíveis esses produtos? Boa pergunta, Vitor. Não precisa. Na verdade, essa parceria que a gente tem com o Sebrae é uma parceria que a gente se alegra muito, mas ela não é, né? A X por Y tem braços autônomos também, né? Então a gente é uma empresa privada, estamos aqui também com parceria com o CDL nessa atuação. E a gente tem mecanismo, né? Nosso objetivo é de fato acessar via o Sebrae e via CDL as empresas para poder comunicar. É um modelo novo, de fato ainda, Vitor, é uma forma de negociação, uma forma de atuação ainda um tanto quanto desconhecida no nosso país. Nos Estados Unidos, esse business já está girando por volta de 20 bi de dólares, então nós somos mais de 100 bilhões de reais. Então perceba que não é coisa de empresa, só empresa pequena, porque tem esse pensamento, isso é permuta, é coisa de empresa pequena. Não, nos Estados Unidos, 75% das empresas que estão na Fortune, e para você estar na Fortune, você tem porte, né? Elas já fizeram alguma vez, pelo menos, permuta multilateral. Tanto é que no site da Receita Federal Americana tem uma aba para permuta multilateral, né? Quando você vai fazer declaração, tem uma aba só para isso, para você ver o tamanho desse business já nos Estados Unidos. Então, repetindo aqui, não há nenhum custo para o empresário, né? Ele pode entrar direto em contato com a xpory.com, né? O site o aplicativo é muito trivial, tem todo um pessoal de suporte, cada membro tem o seu representante comercial ali, seu executivo de contas, que vai auxiliá-lo nesse processo de entender o que está ocioso e ver o que a empresa está demandando, porque sempre vai ser essa dinâmica. A pessoa vai oferecer o que está sobrando e vai comprar o que está ali faltando. Esse é, inclusive, Vitor, o nosso slogan. Adquira o que você precisa usando o que você tem. Então, essa é a questão. Só que de um formato multilateral, não é no bilateral. Porque se no bilateral a gente limita muito, né, as possibilidades de Sim, transações. E no multilateral, as possibilidades são infinitas. Então, perfeito. repetindo, não há, de fato, então, necessidade da intermediação do Sebrae, não há nenhum custo fixo para participar, para entrar na rede, nem mensalidade, nem anuidade. Apenas há quando a gente, de fato, faz a compra para o cliente. Ou seja, ele vende, ele não paga, quando ele compra, ele paga. Então, mesmo a nossa remuneração é totalmente na performance, não há nenhuma remuneração fixa e a gente só ganha alguma coisa se, de fato, a gente entregou o resultado para o cliente. Perfeito. E nada mais justo do que isso, né? Ô, Rafael, vamos supor, eu coloquei esses 15% que eu tenho de ociosidade dentro da X por Y. E eu encontrei N produtos em empresas diferentes onde eu fui consumindo os meus X. Chega uma hora que acaba o meu X, certo? Eu não vou poder consumir mais. Esse produto que está comigo, eu já não posso, teoricamente, mais comercializar eles. Por quê? Porque alguém vai comprar eles
em determinado momento. Como funciona isso, o Rafael? Vitor, é o seguinte, quando você diagnostica que você tem 15% de ociosidade ali, geralmente é uma coisa mais contínua, tá? Pode até ser que empresas ao longo do tempo acumularam algumas coisas e façam uma movimentação mais intensa na X por isso, mas depois se entra num ciclo de normalidade. Então, o que é normal a empresa fazer com a gente? Tem empresa que movimenta 1.000 X com a gente, tem empresa que movimenta 10, tem empresa que movimenta 80.000 X com a gente por mês. Logicamente, existem portes, né? Cada um no seu porte, mas o grande sentido da permuta é uma constante movimentação. A empresa, mais ou menos, ela vende um tanto por mês e compra o mesmo tanto por mês. Então, existe um equilíbrio, né? A empresa, ela para, porque assim, se a gente for pensar, tenho aqui 100.000 de ociosidade por mês. Eu conseguiria vender com a mesma capacidade instalada de funcionários, de maquinário, 100.000 a mais por mês sem acrescentar nenhum custo. Ótimo. Mas compensa vender uns 100.000? Se eu tiver 70.000 para comprar por mês, ou seja, que eu não preciso vender os 100. Então, eu vendo 70, fico ainda com uma folga aqui, porque se aparecer um cliente em reais, eu tenho folga aqui. Então, geralmente, a gente orienta as empresas a se estabilizarem no que ela precisa comprar, porque também a gente não entra na empresa para inventar a compra para a empresa. A gente compra, a empresa não tem marketing, ela não tá fazendo mídia, não está na rádio, não está na TV, ela precisa reformar a fachada da loja dela, não tem crédito, então a gente entra vendo o que ela precisa. Olha, você vai precisar aqui de um fluxo aqui de 30.000 por mês para movimentar aqui na permuta. Ok, então a gente dimensiona, junto com o empresário, esses 30.000 que ele vai colocar em oferta dele, para vender, já faz a venda e, ao mesmo tempo, vai comprando 30.000 para ele, de forma que ele fique estabilizado. E, logicamente, isso não é no centavo. Pode ser que um mês vendeu 22, outro mês vendeu 35, e assim, mas a gente já tem uma estimativa e começa a trabalhar. E quando falta, como a rede é colaborativa, né, a gente está dentro do pilar de economia colaborativa, a própria rede empresta, né, adianta crédito, então a empresa pode ficar positiva em um determinado momento, um pouco negativa, mas geralmente as empresas estão perto do zero. Como eu disse, não é uma plataforma, né, a xpory.com não é uma plataforma de investimento, as empresas não deixam dinheiro parado aqui, elas ficam girando. Logicamente, umas giram R$ 1.000 por mês, outras giram 100.000 por mês. Depende do porte da empresa e de quanto que ela tem de ociosidade e qual o segmento dela. Mas, geralmente, o fluxo é mais ou menos o mesmo tanto que a empresa compra por mês, ela vende por mês. Então, é um giro constante aqui que a gente faz, né? Rafael, enquanto tu falava aí, eu fiquei pensando. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo, né, onde ainda tem empresas e pessoas mal intencionadas, ou seja, existe ainda, né, é muito triste isso. Mas eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de proteção para que uma empresa lá divulgue X produtos, onde, na verdade, ela não tenha depois para fazer essa troca. Existe esse tipo de proteção? Foi claro. Vitor, o que acontece é o seguinte, realmente, quando a empresa está entrando, por exemplo, um falcatrua desse para entrar, ele, de início, ele não tem crédito. Então, ele vai primeiro servir a quem já está na rede, ou seja, ele vai colocar o produto dele, o serviço dele, vai vender, vai entregar. Aí sim, o próprio software vai dando crédito para ele e assim a vida vai continuando. Pode ser que eu já ouvi, né? A gente já ouviu muito da China, por exemplo. Compra da China, a China fornece, você compra um pouquinho, a China fornece um lote pequeno. Aí você compra um lote maior, ela fornece. No terceiro lote, quando você vai comprar uma coisa grande, ela te dá o calote. Pode ser que isso aconteça com o nosso cliente? Pode, mas é muito raro. Se acontecer, ele vai ser responsabilizado para pagar em reais. Então, o que, que a gente vê? As pessoas, existem alguns falcatruas aqui? Existem, mas é muito menos motivador para ele ser falcatrua dentro da X por Y, porque é o seguinte, ele vai ser responsabilizado em reais, sendo que ele poderia, na X por Y, pagar em permuta. Então, assim, as pessoas geralmente não fazem isso, porque a consequência é eles pagarem em reais mesmo e não poder mais pagar em permuta se for para, né, se ele for, né, se a gente vê a má fé. Então, as pessoas geralmente não fazem isso. Inclusive, é até o contrário, Vitor. O que a gente vê são empresas que têm dívida, por exemplo, eu devo para o Vitor, no mundo em reais mesmo. Eu não tenho dinheiro para pagar e
Aí eu trago, o Vitor e o Rafael vão para X por Y e o Rafael consegue pagar o Vitor dentro da permuta, ou seja, uma dívida que já existia fora, que é resolvida aqui dentro. Agora, por pessoas de boa fé, né? Quem faz isso são pessoas de boa fé. Quer pagar, mas não tem o dinheiro, consegue pagar em permuta. Agora, as pessoas de má fé existem, mas quando ela pratica má fé aqui, aí de fato ela é responsabilizada em reais e volta e meia ela reflete e fala, putz, é melhor pagar em permuta mesmo do que ter que ficar respondendo para o processo em reais. O Rafael, esse sistema eu achei maravilhoso. E como na tua própria resposta tu diz, ele acaba permitindo pessoas que estão inadimplentes por um motivo ou outro com outra empresa, e essas acabam se encontrando no mercado, vamos dizer assim, dentro da X por Y, elas podem inclusive negociar créditos, né? Esses X que elas têm em troca com essa empresa. Isso é top, é muito legal. E isso acaba ajudando também as empresas a diminuir o seu passivo e, com isso, né, fortalecendo o seu fluxo de caixa. Muito bom, excelente essa solução. O Rafael, tu me disse que ela já recebeu premiação, enfim. Cara, o que te motivou, né, já que a gente já conhece como funciona, o que é a X por Y, me fala, Rafael, o que te motivou a criar a X por Y? Quais as dores do mercado tu percebeu para criar essa empresa que eu acho que traz grandes benefícios para todos os empresários? Vitor, eu não tenho mérito de ter bolado o negócio. Eu, de fato, vi esse negócio funcionando nos Estados Unidos e eu achei de uma inteligência. Ele não é tecnologicamente o suprassumo da história, mas ele impacta na vida do profissional liberal, do lojista, da grande indústria, do MEI do Sebrae. Então, eu achei muito relevante, né, de uma transversalidade muito grande, de impacto, né, em todos os business, e de forma muito inteligente. Então, quando eu vi esse modelo realmente resolvendo, né, o que eu chamo de câncer das empresas, aí, que é de fato essa perda silenciosa que a ociosidade faz, né, com que que as empresas sofram, eu vi que isso tinha uma abrangência muito grande, um impacto muito grande. Então, já vi a partir daí o potencial do negócio. Quando eu vi que esse modelo, com o impulso ali da crise de 2008 nos Estados Unidos, estava ganhando uma pressão muito grande fora do país, eu vi que isso era uma questão de tempo, né, para a gente realmente conseguir implementar esse assunto aqui no Brasil. Não, esse é um fato. Nós estamos por volta de uns 10 anos atrás dos Estados Unidos nessa tendência, mas é o caminho. Não adianta também a gente ficar aqui né, idolatrando o americano, nós temos que cumprir. Eles passaram por esse caminho, teve o Vitor lá deles, o Rafael, que ficaram, em um tempo atrás, fizeram essa entrevista, estão divulgando, e aculturaram a população para ter a permuta multilateral de uma forma mais comum. CDLs lá americanas começaram a divulgar e isso começou a ser uma ferramenta de impacto na gestão das empresas. Então, nós estamos nesse caminho nosso aqui de difundir esse business, mas sempre vendo, né, o potencial, porque quando a gente começa a somar, Vitor, mesmo você, eu te desafio a isso, assim, mesmo você é uma pessoa experiente, quando você começa a somar o volume de ociosidade nas empresas, você cai da cadeira com o volume que isso atinge, né? Porque eu estou pegando aqui desde clientes nossos que são emissoras, grandes emissoras de TV, que têm volumes grandes de ociosidades mensais, ou seja, todo mês eles deixam na mesa lá alguns milhões em possíveis comerciais, merchan que eles poderiam vender, até o MEI do Sebrae, que a gente, né, por ser a plataforma oficial do Sebrae, agora está atendendo os MEIs. Então, um volume grande de vendas não feitas, de capacidade ociosas que estão aí. Então, a gente está muito satisfeito em atuar nesse nicho, muito satisfeito em estar agora parceiro da CDL para a gente difundir, porque o que falta, Vitor, é de fato um aculturamento do empresariado quanto ao uso dessa ferramenta. Até porque não há nenhuma barreira financeira para participar, não tem nenhum custo fixo, não tem mensalidade, não tem anuidade. O que a gente precisa é, de fato, de aculturar com isso. A gente aumenta o volume de empresas e, com isso, fica mais vantajoso. Ou seja, cada empresário que entra tem uma diversidade a mais de produtos e serviços. Atualmente, a gente está chegando a 12 mil clientes, e aí envolvendo, né, profissionais liberais, que também é um grande parte dos nossos clientes, empresas, né, de serviço, empresas de produtos e chegando agora em indústrias também.
Então, a gente entende que esse caminho que a gente está evangelizando aqui é um caminho que é normal para que a rede fique grande e, consequentemente, melhor ainda, né? Com mais, com uma usabilidade muito melhor para o empresário que está nela. Ah, muito legal isso. Agora tu viu o quanto é interessante isso tudo, né? Eu venho falando nos últimos tempos que chegou um momento das pessoas ousarem ser diferentes, ou seja, ousarem a fazer as coisas diferentes. Porque o mundo, é fato, já mudou, né? E a pandemia, ela acelerou muitas mudanças. E com isso, obviamente, existe espaço para esse novo. E tu tá trazendo algo com a X por Y novo, algo diferente. E quando é algo novo e diferente, precisa ainda quebra de paradigma. Isso existiu lá no passado com e-commerce. Ah, não vou colocar meu cartão de crédito aí, aquelas barreiras, né? Aquelas crenças que a gente tinha, principalmente com relação à segurança, se dava certo ou não. Eu não tenho dúvida nenhuma que um negócio desse tende só a crescer, porque ela traz benefício para ambas as partes, né? É um ganha-ganha, né? Onde, na verdade, é um ganha-ganha-ganha, todo mundo ganha. Parabéns, o Rafael, por esse grande insight que tu teve e essa coragem de provocar em fazer algo diferente e trazer para todos nós. O Rafael, o nosso papo está muito interessante, muito gostoso. Eu sei que tem muitas perguntas ainda que eu poderia fazer, mas nós já estamos chegando no limite, né, do nosso tempo. Rafael, eu deixaria agora para ti, como todos os programas que eu faço com os entrevistados, deixa um momento para te falar o que tu quiseres, fica livre, né, para comentar algo que, caso a gente não tenha falado ainda, ou alguma coisa que tu gostaria de acrescentar, o espaço é teu agora, Rafael. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado CDL São Paulo por essa oportunidade também. Como eu disse, eu acho que o CDL tem o seu papel, como teve, né, comparando aqui com os Estados Unidos, o CDL lá dos Estados Unidos na difusão desse conceito. Os Estados Unidos está onde está com o business atualmente, porque as associações, as instituições lá do varejistas também adotaram esse modelo de negócio. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela oportunidade. Quanto a um recado que eu gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo, é que livre um pouco do preconceito que existe com a permuta, porque esse é um fato, Vitor, que a gente está enfrentando. Com a primeira palavra, como é permuta, aí demora a se explicar que não é a permuta tradicional, né? Porque a permuta multilateral, como eu disse, ela é uma inovação da permuta. Mas quando você fala permuta multilateral, aquele empresário fica pensando assim, pô, o Vitor está aqui falando de permuta, eu estou com esse boleto para pagar, eu tenho que vender em reais. Então, a pessoa, primeiro, ela pensa que a gente só entra na empresa dela para vender em permuta. Não é isso, é um ciclo. Você vai vender em permuta e vai comprar em permuta também. Então, é um ciclo. Então, não veja, tira esse preconceito inicial. Segundo ponto, esse boleto que você tem na mão para pagar, ele é originário de um fornecedor que você precisou comprar e que você não permutou. Se você tivesse permutado, você não teria essa pressão desse boleto para pagar hoje. Então, a gente começa, né, a entrar e romper inicialmente esses bloqueios, que eles existem. Você que está nos assistindo aqui, você faz essa reflexão, você vai ver que você está dolorido, o empresariado está dolorido, está com muito boleto para pagar, e fica com essa sensação de que só se resolve vendendo mais em reais. E não é verdade. Quando a gente chega na empresa e a gente diagnostica essa capacidade ociosa, a gente faz com que essa capacidade ociosa vire caixa dentro da moeda complementar e comece a aliviar os pagamentos que aquele empresário tem que falar. E a gente começa a dar esse alívio para o empresário. Então, o recado é, se permita conhecer mais a permuta multilateral, o CDL é nosso parceiro aqui, procure, né, o CDL da sua cidade para conversar mais, a xpory.com está à disposição também, nós somos parceiros do CDL e do próprio Sebrae nessa caminhada. Então, se permita entender mais, trazer o seu modelo de negócio para a gente, ver o que você precisa comprar e a gente juntos, começando pequeno, não precisa assustar, a gente não chega na empresa de ninguém, e é importante isso, Vitor, não existe esse assunto de a gente chegar na empresa de alguém e pegar 100% da venda dele, isso não existe, a gente vai pegar 1%, 5%, e com isso a gente vai demonstrar para o cliente como isso é vantajoso, como aquilo que ele estava jogando fora, mesmo que seja pouco, é 5% do faturamento dele, mas ele vai ver a diferença
que isso faz no fluxo de caixa dele. E a partir daí, a gente vai chegar a estabilizar num local. Então, que seja 5%, ó, ele vende 95% em reais e 5% em permuta, tá bom. Mas ele vai ver que dentro de uma rede, esse volume se soma muito e nós estamos movimentando já dezenas de milhões mês. Então, isso que é o importante do negócio. É todo mundo ganhando um pouquinho de eficiência, mas esse pouquinho faz uma diferença muito grande lá na frente. Então, meu recado final é isso. Procure a CDL local, entenda um pouco mais sobre a permuta multilateral. Nas redes sociais da xpory.com tem mais conteúdo sobre esse assunto, e juntos com a CDL, eu espero, Vitor, agradeço mais uma vez essa primeira oportunidade que você me deu aqui, espero estar aqui outras vezes para poder desmistificar esse assunto da permuta multilateral e provar, né, para o empresariado como ela é eficiente no fluxo de caixa da empresa. Com certeza. Em breve, nós voltaremos a fazer entrevistas presenciais, né? Se é que dá para dizer isso. E aí já fica aqui o convite, quando a gente voltar a gravar em estúdio, né? A gente, na verdade, está usando esse meio justamente por esse momento que nós passamos, ainda pandêmico, né? Embora pareça que tudo já passou, ainda não, estão aí as variantes, então os cuidados ainda precisam existir. Mas assim que a gente voltar a gravar em estúdio, tu já está convidado para a gente, aí sim, fazer um bate-papo frente a frente. Beleza, Rafael? Perfeito, e eu espero que nessas próximas oportunidades eu traga, inclusive, cases reais que participam no estúdio com a gente, aquela loja de material de construção, o móveis planejados, a gráfica, mostrando como, de fato, a ociosidade do um é ouro para o outro, e assim a gente consegue melhorar a produtividade de todos dentro de uma rede de clientes da CDL. Perfeito. Bom, Rafael, em todos os encerramentos de programa, para aqueles que já nos acompanham, eles sabem que eu encerro normalmente com alguma palavra-chave, né, que o entrevistado tenha trazido. E, embora tu não tenha usado essa palavra, fui eu mesmo que usei, mas tu, de uma certa forma, traduziu ela de outra forma. Então, eu vou pegar essa mesma palavra que eu já falei, paradigma. Eu acho que essa é a palavra-chave do teu negócio, é romper paradigmas. E, pessoal, como eu já falei, o novo normalmente assusta. Mas se nós pararmos para pensar como eram feitos os negócios lá num passado muito distante, onde ainda não existia a moeda de troca, ou seja, o real, o dólar, seja qual for a moeda, as pessoas faziam trocas. Eu tinha verdura, precisava de carne, levava uma certa quantidade de verdura e para poder consumir a carne do meu vizinho. Esse era o grande modelo de negócio. Quando eu falo que a X por Y traz uma inovação, é porque ela modernizou, né? Tu não precisa estar levando, vamos dizer assim, essa moeda se tornou virtual. Eu achei muito legal essa solução que a X por Y traz para o mercado. Parabéns novamente, Rafael, te agradeço novamente estar aqui conosco. E para vocês que estão nos assistindo, lembre-se, as pessoas que conseguiram resolver grande maioria dos seus desafios foram as pessoas que ousaram fazer diferente. Então, ouse fazer diferente. Um grande abraço, bem cinchado, para todos vocês e até o próximo programa.